Paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos trazer neste ensejo principesco, nesta oportunidade, uma reflexão embasada em 1 Coríntios capítulo 1. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo, antes de começar a resolver os problemas daquela igreja, que era uma igreja completa a respeito dos dons, era uma igreja que tinha ricos e pobres servindo a Deus no seu seio, era uma igreja que tinha todos os dons, mas era desorganizada quanto ao uso dos dons. Paulo, antes de trazer uma série de recomendações, exortações àquela igreja, no capítulo 1, na introdução da sua carta, da primeira carta à igreja que estava em Corinto, capital da Grécia na época, o convertido do caminho de Damasco, o apóstolo das gentes ou dos gentios, no capítulo 1, Paulo exalta a excelência da pessoa de Cristo. Nós vamos ler os versículos 11 e 12 de Coríntios 1. Porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe, ou Cloe, que há contendas entre vós. Eu estou sabendo, fiquei sabendo que aí na igreja, Paulo está dizendo, está tendo contenda, panelinha, grupinhos, diz que, facções, dissensões, partidarismo, porque os que são da família de Cloe, que congregam aí, me falaram disso, me entregaram vocês. Paulo conta a fonte, conta quem foi que contou para ele dos problemas, ele não esconde. Quem foram os, como se diz hoje, no linguajar aí, fora os caguetas, os X9, quem foi que entregou tudo que estava acontecendo? Paulo fala, foi os da família de Cloe. Eu acredito que depois que a carta foi lida, e a família de Cloe foi exposta, não ficou muito fácil para eles não. Versículo 12, quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cristo, e eu de Cefas. Paulo ele fala que ele sabia o que estava acontecendo dentro da igreja, porque ele foi informado por uma família que congregava lá, os da família de Cloe. Cloe provavelmente era um homem, e o pessoal da família dele acabou escrevendo para Paulo, dizendo o que estava acontecendo, e Paulo manda uma carta para Corinto, para aquela igreja, dizendo que sabia dos problemas que estavam acontecendo lá, e Paulo vai dando aí do capítulo 2 para frente, até o capítulo 13 lá, até o 16, como resolver esses problemas. Paulo vai botando tudo em ordem, os pingos nos is. E no versículo 12 fala sobre 4 grupos que existiam dentro da igreja. Mas antes disso, Paulo exalta a supremacia de Cristo, porque Paulo ele fala sobre Cristo 10 vezes. Do versículo 1 ao 10 de 1 Coríntios 1, a palavra Cristo aparece 10 vezes. Pegue a sua Bíblia, abre em 1 Coríntios capítulo 1. No versículo 1, Paulo fala Jesus Cristo. Versículo 2, Cristo. Versículo 3, Cristo. Versículo 4, Cristo. Versículo 6, Cristo. Versículo 7, Cristo. Versículo 8, Cristo. Versículo 9, Cristo. E versículo 10, Cristo. Nos primeiros 10 versículos de Coríntios 1, Paulo fala de Cristo 10 vezes. Paulo exalta a pessoa de Cristo antes de começar a tratar dos problemas que havia no seio daquela igreja, uma igreja completa, mas desorganizada. E Paulo fala que ele está sabendo o que está acontecendo dentro daquela igreja, porque ele foi informado pelos que eram da família de um membro daquela igreja, os da família de Cloe. E depois ele diz, eu fiquei sabendo que aí dentro também tem 4 grupos. Tem um grupo de Corinto, da igreja aí, que dizem assim, eu sou de Paulo. Tem um outro grupo que diz assim, eu sou de Apolo. Apolo era varão eloquente, pregador vibrante. Outros dizem, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, porque Pedro também dirigiu a igreja de Corinto. E havia um grupo que batia no peito e dizia, eu sou de Cristo. 4 grupos dentro da mesma igreja.
Veja como havia facção, como havia partidarismo, divisão. Em vez de uma união, havia, como existe hoje na política, partidos, né? 4 partidos, 4 grupos. Tinha um grupo que dizia assim: eu sou de Paulo. Paulo foi quem nos ganhou, Paulo foi quem nos batizou, Paulo foi quem nos discipulou, Paulo é o profeta. Outro grupo dizia: nós somos de Apolo. Apolo é um pregador eloquente, profundo, um homem que entende de filosofia grega, e nós gregos gostamos de filosofia, de palavras de persuasão humana, e Apolo tem bastante disso, além de ser um bom cristão. Outros diziam: nós somos de Cefas. Cefas andou com Jesus, Apolo e Paulo não andaram com Jesus. Cefas, Pedro andou com Jesus, andou sobre o mar, viu Jesus operar milagre. E tinha um grupo que dizia: mas nós somos de Cristo. Dos 4 grupos que existia dentro da igreja de Corinto, o pior grupo era o 4º. Era o grupo que dizia: nós somos de Cristo. Por quê? Porque um grupo dizia: eu sou do pastor Paulo. Até aí tudo bem. O outro dizia: eu já concordo mais com o pastor Apolo. Eu já concordo mais com o pastor Pedro. Mas tinha um grupo que dizia: eu só sou de Cristo. O meu negócio é só com Deus. Eu não tenho negócio com homem. O meu negócio é só com Jesus. E dentro da igreja, hoje, em pleno século 21, senhoras e senhores, damas e cavalheiros, amigos e irmãos que me ouvem e me assistem neste vídeo, hoje temos este grupo dentro das igrejas: eu sou de Cristo. De vez em quando nós nos deparamos com algum crente por aí, que a gente pergunta: irmão, quem que é o teu pastor? Eu não tenho pastor não, meu negócio é só com Deus, meu negócio é só com Jesus, eu não tenho negócio com homem. Você de vez em quando não esbarra com crente sapecado, com crente chamuscado desse aí, né? Que é um fio desencapado, é um bagaço de manga. Isso não é nem crente, é cretino. Meu negócio é só com Deus, tem negócio com homem não. Ué, se não tem negócio com homem, está indo na igreja que tem pastor, por quê? Por que vai na igreja que tem pastor ensinando, pastor dando bênção, pastor pregando, pastor intercedendo? Está indo na igreja então para quê? Se a igreja tem pastor. Vivem dentro das igrejas, mas não tem compromisso com o pastor. Não querem ser submissos a pastores. Se eles pudessem rasgar Hebreus 13, versículos 7 e 13, que manda ser submisso a pastores, eles rasgavam, porque eles odeiam quando chega nessa parte. É o grupo dizendo: meu negócio é só com Deus. É o grupo que mais incomoda, gente. É o grupo que mais perturba. E dentro daquela igreja haviam 4 grupos. E o grupo que mais perturbava era esse: meu negócio é só com Jesus. Tem negócio comigo não. Eu sou espiritual. Meu negócio é só com Deus. Quer ser espiritual? Obedeça a palavra. Obedeça o pastor. Obedeça a Deus. Obedeça as autoridades constituídas. Deus colocou pastores na igreja para te darem cobertura espiritual. Deus, ele não faz a obra sozinho. Deus levantou homens, chamou, capacitou. A Bíblia diz em Jeremias 3,15: eu, Senhor, vos darei pastores que apacentem com inteligência, entendimento, sabedoria. Deus deu pastores para a igreja. Os pastores são bênçãos de Deus, são presentes de Deus. E aí tem muita gente: meu negócio é só com Deus, eu não tenho negócio com o pastor. Corra dessa gente, corra desse povo. É gente que são andarilhos espirituais, vivem de igreja em igreja, não se firmam em lugar nenhum, porque não querem ter compromisso com o pastor. Mas vão na igreja para quê? Então fica servindo a Deus na praça, irmão. Vai para a praça servir a Deus. Já que o teu negócio é só com Deus, fica lá na praça. Não vai numa igreja que tem pastor, para dizer depois que você não tem compromisso com o pastor. Pelo amor de Deus, gente. Esse grupo já existia em Corinto, era um grupo perturbado, e existem muitas igrejas que Deus nos guarde desse grupo que diz: o meu negócio é só com Cristo, o meu negócio é só com Deus. Deus nos livre dessa gente, em nome de Jesus, ok? Antes de resolver os problemas da igreja, Paulo exalta a pessoa de Cristo, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, e fala sobre esses 4 grupos que existem, mas o pior sempre foi, sempre será o grupo que bate no peito e diz: o meu negócio é só com Deus. Legal, gente? Passei para deixar essa mensagem, esse protesto espiritual em nome de Jesus, para que nós abramos os olhos e servamos a Deus alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, porque não é de qualquer maneira que vamos entrar no céu não. Legal? Sou o professor Fabiano Lima, sou missionário, sou conferencista, e quero convidar você para estar comigo se inscrevendo no meu canal no YouTube.
Só você digitar lá, Professor Fabiano Lima, e você vai ter acesso a muitas informações teológicas, históricas, com muita homeostática, com muito equilíbrio, muita informação, respeitando a cultura da época, as línguas originais, né, que é o grego koiné, que hoje não existe mais, é o grego demotique, também o hebraico do Antigo Testamento, que hoje também não existe mais, hoje é o Yiddish Sharon, mas a gente respeita muito nas nossas mensagens e palestras, as línguas originais da Bíblia, a cultura, a historicidade. A gente trabalha também com filosofia bíblica, que é a cosmovisão. Legal? Deus abençoe. Se inscreva lá, deixa o likezinho, compartilhe as mensagens. Professor Fabiano Lima, Deus seja glorificado. Fique na bênção. Bom estudo. Pense nisso. Que grupo você pertence? É do grupo que teu negócio é só com Jesus? Estou fora.